Porque Jesus amaldiçoou uma figueira. Nós lemos em Mateus 21 versos 18 a 22. 18 hora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. 19, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folha somente, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. 20 Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? 21 Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. 22 E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Sem entenderem o motivo pelo qual Jesus agiu desta forma, não poucos se escandalizam com o fato de ter ele amaldiçoado uma figueira estéril, quando poderia, por um milagre torná-la fértil, ou então poupá-la por misericórdia. Para ilustrar a verdade de que há uma condenação aguardando por todo aquele que não frutifica para Deus, nosso Senhor amaldiçoou uma figueira por não ter achado fruto na mesma, senão apenas folhas, e fez com que ela secasse, ao lhe dirigir a seguinte palavra de ordem: nunca mais nasça fruto de ti. No texto paralelo do Evangelho de Marcos está registrado que havia somente folhas na figueira porque não era ainda a estação dos figos. Marcos 11 verso 13. Alguém perguntaria então, por que Jesus fez com que a figueira secasse, já que não era tempo de figos? Somos dados a querer entender coisas espirituais com nossa lógica natural. Se formos por este caminho, poderemos até chegar à conclusão indevida de que nosso Senhor agiu de forma insensata. Todavia, o fato de não ser época de figos, somente serviu para reforçar o ensino que ele pretendeu nos dar de que não somos figueiras, mas homens, e que no que respeita à humanidade, é dever desta sempre dar os frutos esperados por Deus, a tempo e a fora de tempo, senão estará sujeita a um julgamento. Nosso Senhor quis figos e não os encontrou. E qual foi o resultado? Nosso Senhor quer achar frutos em nós, e se não os acha, qual será o resultado? Ele nos mostrou de modo muito veemente o dever que temos para com Deus de estarmos sempre frutificando para Ele, e este fruto é especialmente o fruto do Espírito citado em Gálatas 5 versos 22 e 23. Assim, não foi por nenhum acesso de ira, de indignação, de desprezo pelas árvores, de descontrole emocional, ou por qualquer motivo injustificável que o Senhor o fizera, mas para deixar tal ensinamento para nós, e também o de que tudo é possível ao que crê. E considere-se também que a ação do Senhor no contexto em que foi realizada visava principalmente revelar qual seria o destino dos orgulhosos escribas e fariseus de Israel que gostavam de exibir suas vestes ornadas tal como aquela figueira que exibia sua densa folhagem, só que sem produzir o fruto esperado por Deus. Era então um alerta para que se arrependessem e se convertessem para poderem dá-lo. O modo de frutificar para Deus só é possível pela fé. Quanto maior a fé, maior a frutificação. Dar o fruto do Espírito Santo é impossível para nós, por nossa própria capacidade, mas não impossível para a fé. Quando o Senhor nos mover a orar por coisas, aparentemente impossíveis de serem feitas, e incompreensíveis para nossa razão natural, não devemos nos conduzir pelo que julgamos ser lógico ou possível, mas obedecermos em espírito à ordem que nos for dada. Se formos chamados a orar por algum impossível, especialmente em relação a algum fruto do Espírito Santo, como por exemplo, sermos longânimos, bondosos, misericordiosos, o Senhor é poderoso para torná-lo possível, porque não há impossíveis para a fé que se apoie em Deus. O pecado da esterilidade espiritual é geralmente o resultado de um outro pecado, a saber, o da incredulidade. Por isso, nosso Senhor associou a fé ao evento de ter secado a figueira, ensinando aos discípulos que deveriam ter fé para serem santificados e para operarem sinais e maravilhas, porque dependeriam disto, e muito, para que não fossem achados estéreis em sua vida espiritual diante de Deus.